Então, ó, das massas de bolo, né, que a gente vai falar hoje. Qual é o nosso objetivo quando a gente faz uma massa de bolo, as massas, né, que a gente faz os nossos bolos, tortas e tudo mais, principalmente os bolos, normalmente são o carro-chefe das confeiteiras, né, dos confeiteiros, né, das padarias. Eu já não sei, talvez vendem outras coisas, né, mais pães e sonho, alguma coisinha menor, mas os bolos, né, de quem faz, trabalha por encomenda com doces, normalmente o bolo é o carro-chefe, né. Então, qual que é o objetivo com essa massa, né, de bolo? A gente quer ter uma massa sempre com uma textura no final correta, né, uma textura delicada, fofinha e para agradar, né, e para também ter uma montagem correta do nosso bolo depois, né, que é quando a gente for fazer. Então, a gente sempre busca, enquanto a gente está fazendo essa massa, né, uma massa lisa, uniforme, com bolhas de ar, porque as bolhas de ar vão ajudar a dar essa textura mais fofinha pro bolo, né, vão ajudar ele a crescer, né, uma massa mais leve depois de assada. Então, é isso que a gente busca, né, nas nossas massas de bolo. Então, o que são essas massas? Elas são misturas emulsionadas, né? É uma mistura que também contém uma emulsão. Emulsão é a junção de água com óleo. Vocês sabem que a água com óleo normalmente não, eles não se misturam, né? Mas alguns agentes, como os ovos, por exemplo, e a forma como a gente bate, ajudam a emulsionar, a juntar a água com a gordura da nossa massa, né? Que daí ficaria esse desenho aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó, em volta. Quando a gente cria essa emulsão correta, em volta aqui a gente tem as gotículas, né, de óleo e dentro a água. Então o que acontece? Quando a emulsão está correta, quando ocorreu uma emulsão, o óleo incorpora a água, né, na massa e mantém ela ali. Aí se a emulsão por acaso não foi por algum motivo, né, que eu vou falar aqui, não deu certo, né, acabou separando, né, a água do óleo, a gente chama de talhado, né? No caso aqui do bolo, aquela massa que fica meio separada, que vocês sabem o que é talhado, né? Fica com um aspecto meio quebradiço, assim, meio separado. Isso é porque separou o óleo da água, tá? Da nossa emulsão. E os problemas que normalmente acontecem para isso, né? O que a gente acaba fazendo para acontecer isso de separar ou de talhar a nossa massa? Temperaturas, normalmente quando a gente mistura a temperatura de um ingrediente de uma forma que está em uma temperatura X e a outra temperatura de outro ingrediente está em uma temperatura Y, por exemplo, temperaturas mais baixas, né? Manteiga gelada, ovo gelado ou leite gelado com os ingredientes, os outros ingredientes que não estão gelados. Então tudo tem que estar na mesma temperatura para essa emulsão acontecer corretamente, né? E a temperatura correta é em média de 21 graus. Então não é nem gelado e nem muito quente, né? 21 graus é frio. Ou a velocidade que a gente bate, muitas vezes, né, na batedeira já sai batendo muito rápido. Aí também acontece, né, a velocidade muito alta, né, batendo muito rápido, também acontece de separar a nossa emulsão. Adicionar o líquido muito rápido de uma vez, por exemplo, quando vai adicionar os ovos também tem água, né, também pode ser considerado um líquido. Em vez de adicionar um por um, né, aos poucos, a gente adiciona tudo de uma vez, também pode acontecer de separar. Ou às vezes, se a receita está muito desequilibrada, aí tem muito líquido, né, a gente coloca muito líquido também, acontece de separar, tá? Numa das misturas que a gente faz, não sei se você já viu esse tipo de receita que pede pra gente intercalar os secos com os líquidos, né? Normalmente a gente mistura primeiro os ovos e o açúcar, ou a manteiga e o açúcar, e depois pede para intercalar os secos e os líquidos, né? O trigo e o fermento e o leite ou a água, né? Ou até o óleo, né? Por que as receitas pedem isso, tá? Porque o trigo ajuda a absorver
essa água, tem que ter trigo suficiente ali na receita para absorver essa água que a gente está adicionando, para não ter água demais, que volta para cá, muito líquido, e separar também, tá? Então, por isso, hoje vocês já sabem, ó, já entendem por que a gente precisa intercalar. Muitas vezes eu fazia essa mistura sem saber. A receita falava e eu, ok, mas por que tem que botar intercalado? E a gente faz e nem sabe. É porque o trigo ajuda a absorver esse líquido e aí, absorvendo esse líquido, ele não separa tão fácil, a emulsão não talha a nossa massa. Tá bom? Alguma pergunta até agora? Não. É isso aí? Tranquilo, né? Qualquer coisa pode me perguntar, a gente vai falando aqui. Tá? Então, a gente tem dois tipos de massa, de massas na confeitaria, tá? As massas ricas e as massas magras ou aeradas. As massas ricas são aquelas massas que têm mais gordura e são mais densas, né? Mais gordura pode ser mais manteiga ou até óleo, né? Às vezes tem algumas receitas que pedem muito mais óleo ou pedem mais manteiga do que outras. Então, elas têm mais gordura e são mais densas. E normalmente, não quer dizer que sempre, mas normalmente elas são feitas ou pelo método cremoso ou pelo método direto. O método cremoso é qual? Misturar, normalmente o método cremoso entra aqui para quando a gente tem manteiga, né? Manteiga na nossa massa. A gente mistura a nossa gordura amolecida, no caso a manteiga amolecida, não pode ter nem gelada demais, senão não vai conseguir bater, e nem derretida, porque senão ela não vai criar esse volume que a gente está buscando no início, né, da mistura. Ela precisa ser batida em velocidade média, porque daí a gente consegue bolhas menores e uma massa com uma textura mais fina, mais delicada no final e mais regular do que bolhas grandes. E normalmente a gente mistura com açúcar refinado ou açúcar cristal, né? Põe na batedeira a manteiga amolecida com o açúcar, bate até formar um creme e vai adicionando os outros ingredientes. Normalmente ovos primeiro e depois os secos e os líquidos. Fechou, pergunta lá então. Por que algumas receitas pedem para bater manual e outras na batedeira? A manual normalmente é essa daqui, ó, do método direto. Porque é mais um método que a gente vai aplicar nessa receita. É que assim, ó, vocês têm que entender, como eu gosto sempre de explicar, que são processos. Cada processo vai resultar numa preparação, né? Vai dar um resultado final diferente. Você entendendo todos os processos, você vai associar. Ah, não, ele pede para bater manual porque tem fermento químico, né? Que vai ajudar a crescer a massa, porque não é só o batimento que faz a massa crescer. O fermento é um ingrediente muito importante para isso acontecer também, né? Né, não precisa essa massa aqui, a pão de ló, por exemplo, não vai fermento, mas a gente faz uma espuma, né, primeiro com os ovos, tal. Então essa espuma que vai, pelo método aerado, que eu vou falar depois, né, essa espuma que vai dar ali, vai deixar a massa fofinha, vai fazer ela crescer. Então assim, são métodos, né, mas não quer dizer que um tá certo e um tá errado, é só eu vou explicar cada um aqui, aí vocês vão começar a perceber que com métodos diferentes a gente consegue também resultados diferentes e os métodos dependem muito dos ingredientes, né? Que nem eu falei, se é um método às vezes espumoso, né, aerado, não vai precisar muitas vezes fermento. Agora, se é um método cremoso, normalmente vai precisar fermento, porque aqui são massas mais densas, não são massas que crescem muito, tá? Então, é por causa dessa questão. Não sei se ficou claro, deu pra entender? Sempre vai influenciar os ingredientes que eu tenho com o resultado que eu vou conseguir. Eu fiz uma vez uma massa que não levava fermento. A gente mexia pelo método direto, então não incorporava praticamente ar nenhum. A massa do Gato Fingers, eu não sei se vocês estavam nessa live, que eu fiz um bolinho de pistache, e ele não ia fermento, e a gente também não incorporava ar na massa através de espumar, né, os ovos. E a massa cresceu, ficou fofinha, só que era um bolinho pequeno, né? A clara, mesmo que ela não batida,
ela tem em contato, né, em reação com os outros ingredientes, ela tem esse poder de expandir no forno, mesmo que ela não foi batida, tá? Então... E esse Gato Fingers acho que deve estar no IGTV e tá no YouTube, né? Salvou, Renato. Tem que dar uma olhada no YouTube. Dá uma olhadinha lá no meu feed ou no YouTube, ver se tu acha a receita do Gato Fingers e dá uma analisada nessa massa. Pergunto, você prefere usar o óleo ou manteiga? Então, como eu falei, isso daí depende do resultado que eu quero e do método que eu tô fazendo pra minha massa. Só não gosta da margarina, né? Margarina eu não gosto muito. Eu gosto, ou eu uso manteiga ou eu uso óleo, é um dos dois. Pra mim vai dar dois resultados diferentes, depende do que eu quero buscar com isso. Se eu gosto de um ou de outro, talvez é independente. O que importa é o resultado que eu quero usando a massa com manteiga ou usando a massa com óleo. O pessoal perguntou se a live vai ficar gravada. Até 11 horas de hoje. Nem Isso. toda noite. E lembrando, né, que acessem lá no link na bio, também tem a semana da... Eu vou falar minissérie. depois eu vou falar da minissérie quando a gente estiver assando o bolinho, Perfeito. tá? Pessoal, então, vamos esperar aqui o resto da explicação. Talvez já dê pra abrir mais a mente. Eu tava onde? Eu tava aqui, no método cremoso, tá? A gente vai conseguir com esse método, tanto cremoso quanto direto, massas mais densas, tá? Vão ser fofinhas, né? Mas elas não vão ser aeradas, né? Super macias, né? Que nem uma massa de pão de ló, por exemplo, tá? É indiferente usar óleo de soja ou girassol ou qualquer outro óleo? Sim, o óleo, qualquer óleo iria funcionar numa receita. A diferença é que óleo de soja sempre tem um pouquinho de... Ele deixa um retrogosto, que falam, né? Mas eu não me importo. Eu uso, quando é a massa base de óleo, eu normalmente uso óleo de soja. Mas pode usar de girassol, de canola, ele vai ter a função igual no seu bolo, tá? Criar umidade, isso tudo. Mas aí sobre os ingredientes e o que os ingredientes fazem na massa, daí é uma outra aula, tá? Hoje eu tô falando só sobre os métodos aqui de preparo, né, e as características. Então, o método cremoso, normalmente se usa esse método para quando a gente tem a manteiga na massa, né, alguma massa amanteigada. Aí a gente mistura ela com o açúcar refinado e o cristal, que vão ajudar a incorporar ar quando batidos com a manteiga, tá? Se a gente adicionar, pra gente, né, como eu falo que é importante conhecer os ingredientes, saber o que eles fazem para ver o resultado. Se a gente adicionar, em vez do açúcar cristal ou refinado, um açúcar de confeiteiro, ele já derrete na hora, porque ele é muito fino, e ele não vai incorporar ar. São os grãozinhos que, com o movimento ali do globo, né, da batedeira, do batedor, com a manteiga amolecida, não derretida e nem muito dura, vão criar esse ar na massa, tá? Então, por isso que a gente usa o refinado ou o cristal, por exemplo. Eu acho que quis perguntar aqui se massa pão de ló pode ir óleo? Então, tem algumas receitas, normalmente a pão de ló não vai óleo, mas existe tanta receita, tanta variação, que se quiser pode ir, ela vai trazer um pouquinho mais de umidade, mas originalmente a massa pão de ló é só ovos, açúcar e trigo, tá? Aí, o outro método, tá? Que deixa, que a gente tem das massas ricas, que é um método direto, né? Que deixa essa massa mais densa também, ou o método de poço, que já falam também, né? A gente tem, a gente mistura todos os ingredientes líquidos juntos, ovos, óleo ou manteiga derretida, no caso, né? Nesse caso teria que ser derretida. E leite, ou água, ou suco. E os secos, né? O trigo, o fermento, tudo mais. E aí mistura os dois juntos. Aqui a gente não tem tanta incorporação de ar, porque a gente não tá batendo, a gente tá misturando. E aí, normalmente leva algum fermento ou bicarbonato, né? Dependendo da massa. Porque precisa desse agente químico para ajudar a massa a crescer, tá? Agora as massas magras, tá? Ou aeradas, são as massas que têm menos gordura, são mais leves, né? Mais fofinhas, mais altas normalmente. Que é o que a gente conhece, massa pão de ló, genoise. Essas aqui são as principais usadas para montagem de bolos da confeitaria francesa, biscuit d'Aquoise, Joconde, biscuit Cuillère, que são todos com poucos ingredientes e normalmente ou eles levam gordura ou não
não levam, né? Eles, claro, né? Não tem qualquer massa leva ou não leva gordura, isso é óbvio. Mas eu digo que muitos levam gordura e muitos não levam. A gordura dá diferença, né, no resultado final, né, da nossa massa. Mas aí, como eu digo, depende do que tu vai usar aquilo, né? Aí, nos métodos espumosos é o que? A gente mistura os ovos com o açúcar, cria uma espuma e aí depois adiciona os outros ingredientes, né? Normalmente trigo e a manteiga derretida, normalmente eles usam. Dificilmente eles usam óleo né, de soja ou qualquer outro óleo nas massas de método espumoso deles, tá? Quando eles usam na genoise, a genoise também tem receitas que pedem manteiga derretida, tem receitas que não pedem. A minha pede manteiga derretida na genoise. Mas normalmente quando eles pedem é manteiga, tá? E aí as variações de como a gente pode fazer essa mistura de ovos, aí existem inúmeras, tá? Essa mistura de ovos com açúcar. Na pão de ló, normalmente é ovos inteiros e açúcar, né? Cria, dobra, triplica de volume, aí depois, né, na batedeira, depois a gente adiciona os outros ingredientes. Nas merengadas, normalmente é a clara, a gente faz o merengue, né? Clara com o açúcar e depois os outros ingredientes. Dificilmente eles vão pedir fermento, às vezes pedem. Tem algumas receitas, tipo a Angel Food Cake, aquele bem alto, bem branquinho e tal, esse ainda pede fermento, que fica, né, uma massa ainda mais crescida, mais fofinha e tal. E a gente tem também pela técnica do Patria Bomb. Patria Bomb é quando a gente esquenta os ovos inteiros ou as gemas com o açúcar em banho-maria em mais ou menos uns 45 graus. O que acontece aqui? Quando a gente esquenta antes de bater, a gente cria mais volume, porque a temperatura vai ajudar a criar mais volume ainda nessa mistura, né? E também a gente meio que coagula os ovos. O calor, né? Esquentar, cozinhar um ovo, coagula o ovo e faz ele cozinhar, firmar, a proteína firma. E aqui a gente está esquentando, a gente está ajudando nessa coagulação, mesmo que seja uma temperatura mais baixa, porque ele chega a coagular em temperatura mais alta, né, em média de 60, 70 graus os ovos. Mas aí, dessa forma, a gente está pré-coagulando e aí a gente ajuda a ter uma mistura mais estável. Uma mistura mais estável é uma mistura que não separa fácil, não murcha fácil. Ela fica ali firme no lugar, né? O açúcar ajuda muito na criação de uma mistura estável também e o calor, tá? Essa é a Patria Bomb. Então, assim, são diversos métodos de preparo, por isso a gente fica assim, já tá respondendo a pergunta, né? Qual é o critério para escolher qual método usar? Então, assim, não tem critério, como eu falei. Vai ter que ver qual é o resultado que você vai querer depois disso tudo que eu expliquei, qual é o resultado que você vai querer com aquela sua mistura, né? Que tipo de massa você vai querer. Se eu vou fazer às vezes um bolo que, sei lá, de casamento, de andaro, né? Eu vou fazer pelo método cremoso com manteiga. Eu sei que vai me dar uma massa mais firme, né? Vai me dar uma massa mais densa, porém fofinha também. Né? Se eu vou fazer um bolo no estilo francês, por exemplo, né? Que eles fazem bolos baixinhos, com bastante fruta, com cremes que são... Normalmente tem uma base de gelatina, mas são mais cremes delicados, são mousses, né? Então é uma massa bem fininha. Aí eu vou usar a mais macia, né? Que é a Genoise, a Dacquoise, a Joconde. Então tudo depende do resultado que a gente vai querer, né, com essa receita, entendeu? Eu quero que vocês entendam todo o processo e os resultados que a gente consegue com cada um para ver, parar, analisar e pensar, não, eu quero isso, eu quero esse resultado, né? Ou quando esse é um exercício que eu faço muito, que me ajuda bastante. Quando eu leio uma receita e eu vejo os ingredientes, eu analisei lá, né? Tem trigo, açúcar, ovos, manteiga e fermento. Aí ele pede
o método de preparo. Bata a manteiga com açúcar, tem que ter um creme fofo. Aí eu já analiso e já percebo esse método cremoso e o resultado que eu vou ter com ele. Porque eu percebo, eu tenho fermento, né? O método cremoso, ele não... ele cria ar, né? Mas não é tanto quanto o método espumoso. Mas eu vou ter o fermento para me ajudar, né? Então, aí eu analiso a receitas, claro, não qualquer receita por aí, tem que ser receitas confiáveis, né? De ingredientes e métodos de preparo, e na minha cabeça eu faço essa ligação, entendeu? Isso me ajuda muito a fixar as técnicas e os métodos para, no futuro que eu quiser usar algum, eu vou saber, né, qual que eu vou precisar usar. Pergunta então, Tá? Meu bolo pro método cremoso fica manchado, gordurento e às vezes quebradiço. Onde estou errando? Meu chapéu. É muito difícil. Tem que pegar mais detalhes? Manda inbox depois você dá uma olhada. Porque assim, como eu falei, são tantos métodos que a gente consegue fazer, né? E tantos receitas que tem por aí, com tantos ingredientes, um pede isso, um pede aquilo, que é muito difícil eu te dizer assim, né, na cara o que tá acontecendo. Manda mais detalhes depois, Não, o que aconteceu ali? Ele fica Isso, quebradiço? Meu bolo pro método cremoso fica manchado. Manchado? Isso, gordurento e às vezes quebradiço. Olha, a questão de ele estar muito gorduroso pode ser algum desbalanço na receita. Às vezes pode ter gordura demais, né? Muita manteiga que está acontecendo isso. Será que não é também essa questão de quebradiço? É uma característica um pouco da massa amanteigada, tá? Ela é mais quebradiça do que a massa de método espumoso, né? Essa daqui que é do método espumoso, o resultado disso daqui é uma massa mais elástica, tá? É mais maleável pelo método espumoso. Agora, pelo método cremoso, né? Que a gente faz com a manteiga, ela já dá um pouquinho mais quebradiça, ela fica, isso é normal. Mas ali da manchada, aí eu não sei. Tinha que dar mais detalhes, talvez, né? Depois da timana, tá? Pode ser temperatura de forno, alguma coisa desse tipo, assim, mas... Tá. E dá uma olhadinha nessa receita, se ela tá bem balanceada, testa uma nova. Quando uma receita minha não tá me agradando, quando tá ficando assim, eu pego uma outra receita e eu faço, né, essa receita e eu analiso. Ficou igual, então é alguma coisa errada que eu tô fazendo. Ficou diferente, ficou melhor. Não, então às vezes é a receita que tá desbalanceada. Qual é a massa para bolo comum? Eu não sei o que tu quer dizer com bolo comum. Talvez mais... Um bolo simples, essa que eu vou te mostrar hoje aqui. A massa... Comum é um pouco genérico. Porque depende do que tu quer fazer com o bolo comum. Se é só pra comer assim, tu pode fazer qualquer um, né? Mas depende do resultado que você quer. Só comentando aqui que no caso dela ali a receita tá desbalanceada mesmo, sempre talhava, né? Mas agora ela acertou. Contribuindo aqui. Então, tudo isso é pra gente parar e analisar, né, o que a gente pode fazer, como funcionam, né, esses métodos e como é que é. Então é isso que eu procurei trazer hoje pra você.